Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Estamos com o quadro preferido de vocês por aqui, que é o Analisando. Pra quem sempre caiu de paraquedas por aqui, porque sempre tem um ou outro que acaba descobrindo a gente por agora, esse é um dos quadros que o pessoal mais gosta aqui da nossa comunidade, que vocês enviam história pra gente. Vocês sabem que vocês estão enviando pra esse quadro, vocês enviam pro nosso e-mail, o podcastpsicologiasincera@gmail.com, tá até aqui na descrição se vocês quiserem copiar e colar. E lá vocês contam sobre alguma coisa que tá acontecendo com vocês, seja em qualquer esfera da vida de vocês. Aqui é um espaço de acolhimento, aqui é um espaço pra reflexão. Então, todas essas histórias aqui são mandadas pra gente dar os nossos pitacos e as nossas análises, como diz aí na introdução. E hoje a gente reuniu duas histórias pra gente falar sobre limite e sobre família, que eu entendo que, gente, é um terreno aí meio cinza, né? Falar sobre família é muito tabu. Então a gente vai trazer aqui funcionamentos de famílias aqui que vocês podem se identificar e não necessariamente são muito saudáveis pros membros envolvidos, mas a gente vai trazer algumas reflexões aqui pra gente entender, né, como a gente quer se posicionar, como a gente quer lidar aqui com os problemas. E se vocês também já ouvem a gente há muito tempo e querem prioridade aqui na fila das histórias, que a gente acaba, eu e a Ana Luísa, recebendo muitas histórias aqui de muita gente que quer participar, vocês podem se tornarem nossos apoiadores no Orelo. O link também vai estar aqui na descrição e lá vocês têm prioridade de história. Tem até vários ouvintes lá que vão mandando várias vezes e a gente vai criando uma comunidade, vai todo mundo sabendo de que vai acontecendo, né, com as histórias, como elas vão evoluindo. Então, tem episódios super exclusivos lá que vocês já podem maratonar dentro da nossa comunidade, como vocês também podem participar desse benefício aí que é super legal da nossa comunidade. E se vocês, talvez, né, nesse momento não estão podendo ajudar o Psicologia Sincera, mas financeiramente, vocês também podem participar da nossa comunidade geral, se vocês quiserem sugerir assuntos, temas e tudo mais, da nossa comunidade mais geralzona no WhatsApp, que a gente também troca por lá com os nossos ouvintes sobre tema de episódio e tudo mais. Agora sim, então, bora de primeira história? Vamos na primeira história. Olá, meninas, tudo bem? Tenho 25 anos e sou ouvinte assíduo do podcast e admiro muito o trabalho de vocês. Seus conteúdos sempre me ajudaram, mas ultimamente tenho passado por situações complexas que nem somente com a terapia tenho conseguido lidar sozinha. Venho de uma criação autoritária, com pais conservadores. Desde que me mudei para fazer faculdade, consegui perceber e me libertar dessas amarras, e a distância, inclusive, melhorou muito a relação entre nós. Mas percebo que ainda luto muito com questões de validação e insegurança que são consequências da minha criação. No entanto, há 2 anos, minha irmã passou por problemas sérios, envolvendo até questões judiciais, e mentiu muito para os meus pais. Isso gerou brigas que nunca foram totalmente resolvidas. Achava que estávamos superando, mas recentemente as discussões voltaram e meus pais tomaram atitudes que estão me deixando assustada e cada vez mais chateada com eles. Entre várias falas perturbadoras, disseram que a casa deles não é uma democracia, e sim uma ditadura, onde meu pai é o rei, minha mãe a rainha e eu e minha irmã somos vassalos. Isso me abalou profundamente. Sempre tentei ser uma boa filha e de fato acho que sou. Queria conseguir me impor mais, mas sempre não consigo por medo dos meus pais. Minha irmã, por outro lado, enfrenta mais e acaba sendo tratada com mais rigor e punida com essas falas. Além disso, descobri que falam mal de mim, do meu namorado, da minha irmã e do meu cunhado, dizendo que jovens não sabem se frustrar e que, na idade deles, já tinham casa. Eles não sabem nem 10% da minha vida e nem sinto vontade de contar. Não me conhecem no dia a dia e acho que não perceberam que mudei e essa versão não condiz com as expectativas deles para um filho. Sei que isso é problema deles e eu estou certa, mas a cada visita tem sido mais difícil. Só discurso conservadores e hipócritas, desentendimentos e falsidades. Não quero cortar relações, mas cada vez tenho menos vontade de voltar. Hoje tenho independência financeira, ainda que instável, mas me preocupo com a minha irmã, que ainda está na faculdade e não tem para onde ir. Tentar dialogar parece inútil. Sempre somos vistas como ingratas e vilãs, e eles se mantêm alienados na ideia de que estão certos. Estou bem perdida nessa situação, tentando me posicionar perante os absurdos, superar meus medos e traumas, sem piorar a situação e ao mesmo tempo dar apoio à minha irmã. É possível manter o vínculo sem me desgastar emocionalmente? Como lidar com a culpa e a responsabilidade que sinto pela minha irmã, dentro de um ambiente tão disfuncional? Agradeço muito se puderem refletir sobre isso em algum episódio. Muita coisa, né? Muita coisa, assim, eu
tenho muita compaixão por você, ouvinte, porque não deve ser fácil passar por tudo isso, por estar com uma família disfuncional. E uma coisa que eu fiquei pensando ouvindo a sua história foi quem é que tá cuidando de você. Porque você terminou falando que você tá tentando reparar sua relação com seus pais e você tá tentando ajudar a sua irmã. E você? Quem é que tá cuidando de você? Só pra você começar a se questionar, porque me pareceu, lendo a sua história, que você sacrifica muitas coisas, inclusive quem você é, pra tentar agradar ali os seus pais, pra tentar manter uma boa relação, pra tentar manter uma boa relação com a sua irmã. Assim, tem alguns dados que pra mim eu fiquei na dúvida, então eu fico mais na dificuldade de me posicionar, porque quando você fala que sua irmã teve questões jurídicas, eu fiquei curiosa pra saber se teve alguma situação difícil que aconteceu com sua irmã ou se sua irmã pisou na bola mesmo, porque eu acho que isso muda a perspectiva até de como seus pais vão julgar, porque seus pais sim são pessoas críticas, seus pais sim não são pessoas acolhedoras. Mas algumas vezes as pessoas estão certas ali. Só estão certas no modo como estão fazendo, mas estão certas ali no posicionamento delas. Então, tem algumas coisas aí que, pra mim, eu não sei muito bem, assim, como direcionar, o que pensar exatamente, porque não precisa, obviamente, dar detalhes, né? Porque provavelmente foi uma infração aí da lei, a gente, obviamente, não quer expor ninguém aqui, mas tem um pouco disso, né? Mas eu vejo que você vem de um lugar muito invalidante, que nem você falou, muito conservador, e eu fiquei preocupada, porque, tipo, o tempo inteiro agora eu vou jogar pra você, porque eu acho que você falou muito da dinâmica da sua família, mas eu acho que você falou pouco como isso tá te afetando e como isso já afetou outras áreas da sua vida. Porque eu sinto que você ainda tá tentando mudar os seus pais, tá tentando mudar o desfecho, no sentido de São pessoas que nunca me deram amor, são pessoas que nunca foram carinhosas. Se eu continuar, se eu tentar, se eu me esforçar, em algum momento eu vou receber amor. E fica o questionamento, será? Não sei. E não tem garantia, né? E eu acho que é isso que a gente vai ter que começar a trabalhar, que mesmo você se esforçando, talvez não tenha garantia. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu acho que esse é um dos processos talvez mais difíceis que eu percebo, tanto com as histórias que a gente recebe aqui do podcast, quanto nas minhas clientes da minha clínica, que é como que é difícil quando a gente vem de famílias disfuncionais, e certamente eu e a Ana Teresa aqui podemos empatizar com vocês, ouvintes, porque a gente também não vem de famílias muito funcionais, né? É bem difícil mesmo esse processo de aceitação que a Ana Teresa falou, que a gente não vai conseguir mudar os nossos pais e a gente não vai conseguir mudar essa dinâmica, né? Assim, a gente é muito pequeno, mas não num sentido de invalidar ou de diminuir o seu tamanho, mas de poder olhar para o tamanho real que você tem e de você poder cuidar de você, ao invés de sair desse lugar que é de fato muito grandioso, tá, gente? Que a gente às vezes pode acabar se colocando, e eu não sei se você se coloca, ouvinte, de salvadora, de quem vai salvar ou a sua irmã, ou quem vai salvar essa dinâmica da sua família. E uma coisa que eu fiquei pensando em relação ao que você falou, Ana Teresa, dessas questões judiciais que a irmã dela estava envolvida, né? Que eu fiquei pensando que, de fato, ela pode ter pisado na bola, né? A gente não tem a menor ideia do que aconteceu e também não é nosso lugar e esse espaço da gente expor isso, né? Mas eu fiquei pensando muito como que, muitas vezes, o comportamento e essas coisas que vão acontecendo, até muitas vezes mais graves mesmo, que podem em algum momento envolver uma questão judicial, são muitas vezes uma resposta ou um próprio sintoma de uma disfuncionalidade na família, né? Então eu fiquei pensando assim, não sei o que aconteceu com a sua irmã mesmo, e mais uma vez, não é o nosso espaço de levantar isso aqui, mas eu fiquei fazendo uma hipótese. E, de novo, tá, gente? Lembrando, aqui a gente só pode trabalhar com hipóteses, então é só uma hipótese, mas de alguma forma isso também não é um sintoma, como a gente chama, no sentido de uma forma, na dinâmica da família, de trazer luz pra alguma coisa que tá acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue falar, nem ter consciência do que tá acontecendo pra poder verbalizar, colocar um incômodo, colocar um limite, né? Que é o tema aqui do episódio. Aí, outras coisas, a gente vai tendo outros comportamentos sem ter consciência deles, que acabam muitas vezes sendo porta-voz de algum incômodo ou de alguma disfuncionalidade que tá acontecendo, ou na vida daquela pessoa, ou na vida daquela família. Então, fiquei pensando em relação a isso, assim. Quais são os sintomas, no sentido de quais são as situações ou os comportamentos que são porta-vozes, tanto seu quanto da sua irmã, ou até de outros membros da família, não sei se tem, mas que você não falou, se existe ou não, né? Que é como se fosse uma bandeira, como se fossem comportamentos que mostram uma bandeira, tipo, oi, aqui tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que tá acontecendo que não tá legal, e a forma como essa família tá funcionando, e dentro do que você falou desse autoritarismo e conservadorismo muito grande de seus pais, certamente tá tendo consequências em você, na sua irmã, e eu sinto muito, né, assim, é muito difícil mesmo tá nesse ambiente, porque isso tem muitas consequências, deixa muitas marcas. Outra coisa que eu quero trazer aqui, né, pra complementar o que a Ana Luísa também trouxe, é que é um ambiente
vamos nomear, abusivo. Então, eu acho que é muito importante a gente nomear algumas coisas pra gente entender o que a gente tá lidando também. E até pra validar também o que você tá passando. Então, você trouxe falas aqui deles muito agressivas. E quando você fala sobre questionar se você quer estar na presença deles ou não, eu sempre falo pros meus pacientes que é uma preocupação genuína minha de você estar se colocando num ambiente agressivo e abusivo. E o quanto você tá segura também nesse ambiente quando você vai se expor a isso. E pra você refletir, porque eu entendo que são seus pais, tem todo um estigma do que deveria ser os pais, que o pai deveria ser o lugar seguro, deveria ser o porto seguro, mas cuidado, assim, porque a gente vai ter que se prender no que eles fazem e no que você sente. Eu fico pensando quanto não te custa não ter vontade de ir pra lá e se forçar e mesmo assim num ambiente que pode te machucar muito, assim, o custo que isso tem no seu corpo, no seu psicológico. Algumas vezes a gente até desenvolve doenças, gente. Gastrite, dermatite, por a gente tá se colocando em lugares estressores. E aí, dentro disso que a Ana Teresa estava falando, ela falou uma coisa muito importante, que é todo esse ideal que existe na sociedade de que os pais deveriam, não que deveriam, eles deveriam, mas de que os pais necessariamente são o lugar de segurança, né, dos filhos. E não necessariamente, gente, assim, mais uma vez, se a gente pensar no ideal, realmente é o que faria sentido e é o que deveria ser, mas a gente não trabalha com o ideal, a gente não vive num mundo ideal. A gente só pode trabalhar e viver a partir do que é real. E o que é real é que muitas vezes esse não é o caso. E falando de segurança, eu fiquei com vontade de trazer um conhecimento sobre até o lugar dos limites dentro desse assunto de segurança, porque os limites, eles servem de alguma forma, quando eles são feitos de uma forma e colocados de uma forma saudável e não abusiva, que não é o caso dos seus pais, né? Os limites, eles servem de alguma forma, sim, para trazer algum tipo de segurança, né? Assim, imagina uma criança, a gente até vai falar um pouco sobre isso na próxima história, mas completamente sem limites, sem ter uma noção do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer. Assim, eu pensei até num exemplo um pouco básico, um pouco óbvio, mas tipo, a importância de uma criança poder ser orientada e saber que existe um limite, que ela não pode colocar a mão no fogo, porque ela vai se machucar se ela fizer isso. Isso a gente pode pensar num exemplo básico, né? Mas real, assim, de limite. Os limites, eles são importantes para trazer segurança, de fato, e também nesse lugar de demarcar uma individualidade mesmo, né? Na minha abordagem na Gestalt-terapia, a gente fala muito sobre isso, dentro de um conceito de fronteiras que a gente fala, que é um pouco disso, assim, qual é o limite entre o que é eu e qual é o limite entre o que é você. Então, aqui a gente não tá pra demonizar ou vilanizar os limites, eles são muito importantes. Só que o problema é que muitas vezes essa ideia de colocar limites, e ainda mais eu diria da geração acima da nossa geração dos nossos pais, eu acho que pela sua idade é mais ou menos a mesma que eu e Ana Teresa, né? Ainda era uma geração que olhava os limites num lugar muito distorcido e muito abusivo, inclusive, que ia para um lugar extremo de autoritarismo mesmo. E aí os limites, eles deixam de ser para trazer segurança, eles deixam de ser para demarcar uma individualidade, eles deixam de ser, inclusive, para frustrar, porque eu gosto muito que a minha abordagem também fala desse lugar, da importância da frustração pra gente poder crescer. Só que parece que seus pais, quando falam jovens não sabem se frustrar, parece que eles levam para outro lugar dos limites, muito mais com uma função de reforçar um poder, reforçar um autoritarismo, reforçar uma hierarquia maior só porque sim, e aí tá falando muito mais das necessidades deles do que da sua necessidade, da necessidade da sua irmã de segurança. Então, aí a gente tem que entender o limite dos limites e o equilíbrio, né? Qual é a forma que esses limites são colocados, qual é a intenção, qual é o propósito, qual é o sentido desses limites, porque senão fica uma coisa muito ampla e autoritarismo fica sendo mascarado de alguma forma como colocar limites, simplesmente, né, Ana Teresa? E não é muito bem o caso. Você tocou muito bem num ponto que eu queria trazer da história, porque eu interpretei essa fala dos pais de jovens não sabem se frustrar como total uma projeção, gente, porque eu senti que você, ouvinte que mandou essa história, está frustrada há décadas na sua vida com seus pais. E tá aí, e vamos lá, e vamos tentar ser amiga, e vamos tentar melhorar, e vamos tentar ser uma boa filha. Seus pais, quando vocês não são perfeitas, eles fazem o quê? Eles tacam pau em vocês, eles sabem tolerar, eles sabem se frustrar quando vocês não são as filhas que eles gostariam de ter.
fica o questionamento, porque eu vejo um comportamento até um pouco infantilizado por parte dos dois, de querer que a vida seja do jeito deles. E quando a gente é mais novo, a gente quer que tudo seja sobre a gente, que tudo seja do nosso jeito. E a gente amadurece e descobre que a vida não é assim. Será que eles passaram por esse momento de entender que vocês não vão ser do jeito que eles querem? Me parece que não, me parece que eles ainda estão tentando moldar vocês ao jeito que eles acham certo, né? E o que é certo e errado, gente? Eu acho que o espaço para os pais, numa parentalidade saudável, é deixar os seus filhos serem autênticos. A última coisa que eles permitem pra você e pra sua irmã é que vocês sejam autênticas dentro da relação. E é por isso que eles sabem o que? 10% da vida de você. Porque eu também tento se esconder. Eu também iria me esconder, dado que eu não posso ser eu, e eu tenho a necessidade, porque é uma necessidade humana, normal, de querer ser autêntico, eu vou me esconder. O que detalhe, tá? Vamos lembrar aqui, ser autêntico não é ser sem limites, não é não ter limites. Que eu acho que também é um discurso que às vezes as pessoas confundem quando a gente começa a trazer esse discurso mais atual e mais saudável do lugar da autenticidade dos filhos e das crianças, e de crianças têm sim direitos. Gente, a gente não tá falando de inverter os papéis, a gente não tá falando de crianças e adolescentes que não vão ter nenhum limite, a gente não tá falando de crianças e adolescentes que vão mandar na casa. Não é sobre isso, não é inverter a balança e a hierarquia, mas é chegar num lugar em que não fique tão discrepante. Claro que sempre vai existir uma hierarquia, é importante a gente falar isso. Principalmente quando os filhos ainda são crianças e adolescentes, ou jovens, adultos, que ainda têm às vezes uma dinâmica mais adolescente do que adulta. Existe uma hierarquia, de fato, mas a questão é qual que é essa discrepância aí da hierarquia e como que fica o espaço, como a Natália estava falando, da individualidade e da autenticidade dos filhos, né? Porque você trouxe um ponto muito importante e muito de livro até, assim, que você falou que luta com questões de validação e insegurança. Claro que você vai lidar com questões de validação e insegurança, e eu sinto muito, mas eu falo claro porque para pensar, assim, nesse contexto em que existe pouco espaço para autenticidade, para individualidade, que os limites são muito rígidos, até, como a gente falou, chegando no ponto de serem abusivos, autoritários, parece que não tem espaço para sua individualidade, né, e da sua irmã. Óbvio que você vai ter questões de validação e de insegurança, porque a segurança vem muito desse lugar de autoafirmação, de confiança, de autoestima, de individualidade, de você poder saber quem você é e você se apropriar de quem você é para você ir pro mundo apropriada de si. E aí quando você não tem espaço para desenvolver ou você tá sendo o tempo todo invalidada, colocada para baixo, vocês percebem assim, eu não consigo ver como que não teria uma questão de validação e insegurança aí, né? Então não é fácil, ouvinte, antes da gente ir pra próxima história, assim, só pra falar que não é fácil mesmo. Você perguntou se é possível manter o vínculo sem se desgastar emocionalmente. Eu não sei, eu diria que não, assim, você pode tentar medir o quanto que você tá disposta a se desgastar emocionalmente, mas eu não sei se tem como você não se desgastar em nada nessa relação. Eu acho que para finalizar, para também responder essa pergunta, eu diria que o desgaste ou não desgaste vai ter que vir com um alinhamento de quem seus pais são e do que eles podem dar dentro de uma relação. Porque eu sinto que ainda tem uma idealização de ter um desfecho diferente com os mesmos comportamentos e atitudes que eles têm. Então a gente vai ter que entender de onde vem essa idealização, o que você tá esperando receber e você não recebe, e você fica desgastado e frustrado. Então vai ter que ter um alinhamento aí do que é possível dentro dessa dinâmica. E aí você falou culpa, responsabilidade pela sua irmã. Eu quero voltar para a primeira pergunta que eu te fiz, quando a Ana Luísa acabou de ler a história, que é: quem é que tá cuidando de você? Quem é responsável por você? Porque tá me parecendo, eu não tenho informação suficiente, né? Mas a minha hipótese que eu iria investigar você sendo minha paciente é: será que é sempre você por você resolvendo tudo sozinha? Só pra gente não repetir esse padrão de privação que você tem ao longo da vida. E só também pra fechar, uma coisa que eu fiquei pensando é que tamanho você tá se dando, porque é muito comum, como eu falei, alguns filhos dessas famílias entrarem nesse lugar de salvador, às vezes para tentar suprir suas próprias expectativas desse desfecho diferente que a Ana Teresa tava falando, que você pode querer. E eu fiz uma super hipótese aqui, tá? Até me identificando um pouco. Pode não fazer sentido. Se fizer, pega. Se não fizer, descarta. Mas eu fiquei pensando aqui, que tamanho é esse que o filho ou a filha salvadora, né, de você querer ter responsabilidade pela sua irmã e conseguir ter esse desfecho? É um tamanho muito grande. E eu fiquei pensando se de alguma forma não é um tamanho muito grande para compensar o tamanho pequeno que talvez você se sinta nessa família, de não conseguir mudar, dos seus pais que invalidam tanto, assim. Fiquei pensando se não é um excesso
como a gente fala aqui no podcast, que tá suprindo uma falta, porque é um lugar muito grande e de muita importância você ter culpa e responsabilidade pelo que tá acontecendo com a sua irmã. Então eu fiquei pensando também qual que é a função de você se colocar num lugar tão importante assim. Eu dei a minha hipótese aqui, mas eu posso estar viajando. Com isso, então, vamos de próxima história? Vamos lá. Olá, meninas, tenho 36 anos, moro hoje com a minha filha e meu marido. Minha filha tem 20 anos, sim. A tive com 15 anos e isso mudou tudo. Meus pais foram contra, claro. Oh, no. Ficaram sem falar comigo por um tempo e depois me deram suporte. Afinal, eu era menor de idade. Assim que minha filha estava com 2 anos, já comecei a trabalhar. Afinal, minha família sempre foi humilde e o genitor da minha filha, quando descobri que ele era casado, só fez questão de registrar, e eu nunca mais quis aproximação com ele, muito menos ajuda financeira. Dessa forma, sempre trabalhei logo cedo. Como meu relacionamento com minha mãe sempre foi problemático, ao conhecer meu atual marido, corri logo de casa. Fui morar com ele mesmo sem amá-lo na época. Como minha filha tinha apenas 3 anos na época, e eu e ele trabalhávamos, ela ficou com os meus pais e eu ficava com ela apenas nos finais de semana. Minha mãe sempre foi mercenária. Se eu pagava ou comprava algo pra ela, eu era a melhor filha do mundo. Minha irmã, como nunca ajudou em nada financeiramente, depois que casou, nunca foi uma filha boa por isso. Para aí, para! Minha filha morou sempre com os meus pais. Eu fazia de tudo para manter a vida deles a mais confortável possível, mesmo na simplicidade. Pagava a maioria das contas, feira, entre eletrodomésticos, móveis da casa dela. Eu e meu marido bancávamos 2 casas. Nisso, minha filha foi sendo criada com muito amor, porém, sem limites. Fazia sempre o que queria e minha mãe sempre deixou claro sobre minha difícil adolescência. Afinal, na adolescência eu dei trabalho. Eu não estudava e comecei a sair pra show e namorar muito cedo. Porém, isso foi apenas 1 ano. 1 ano para eu ser julgada até hoje. Desde cedo, sempre foi assim. Se eu banco tudo, sou a melhor filha do mundo. Como troquei de emprego no qual o anterior eu ganhava 4 vezes mais, que pedi pra sair pois não aguentei a tortura psicológica, meus pais foram contra, pois iria acabar com a mamata. O que, querida? Para resumir, quando minha filha começou a dar trabalho, eles pediram para ela vir morar comigo. Daí começou uma luta, pois a educação que dou é outra. As regras da minha casa são outras. Sou limpa e organizada e minha mãe não criou nem as filhas e nem a neta assim. Hoje é uma guerra em casa, pois minha filha não me obedece. Minha mãe me joga contra minha filha. Todos os dias escuto minha mãe falando no telefone com ela mal de mim. Minha filha não tem respeito nenhum por mim e hoje me sinto culpada por ter tido filho nova, por não ter criado a minha filha. Graças a Deus, meu atual marido, no qual estamos juntos há 17 anos, faz tudo por mim, pelo nosso lar e pelo nosso relacionamento. É eu e ele e eu, sem ajuda, sem suporte, sem família. Desculpa todos os erros de escrita. Escrevi chorando, pois queria voltar muito no tempo e não ter nem filhos. Nossa, eu queria muito, ouvinte, conseguir te dar um abraço e te acolher, assim, porque é muito complicado mesmo, muito difícil. E achei muito forte isso que você falou no final, assim. Forte não no sentido de julgar, não, tá? Porque eu acho que a sociedade já julga o suficiente mães que têm dificuldade de criar seus filhos e de alguma forma não dá muito espaço, né? Pra vocês poderem expressar esses sentimentos tão fortes. Então, fico feliz de alguma forma, assim. Agradeço pela confiança de você ter compartilhado. É muito complicado mesmo, assim. Eu acho que a primeira coisa que me veio nessa história, ouvindo, como a gente tava falando, né? Que parece que é um pouco contrário. Em uma parece que era muito limite ao ponto de ser algo autoritário e parece que nessa história não tem nenhum limite, assim. Não sei o que você percebe, Ana Teresa, mas eu fiquei pensando muito nisso, até porque dentro do que eu tava falando da importância, inclusive, dos limites pra dar segurança, pra demarcar a individualidade, é um pouco isso. Quando a gente fala de limites, a gente também tá falando, por exemplo, de delimitar papéis. Quando esses papéis não são muito claros de quem que é a autoridade, de quem que é a referência de segurança. Isso tem consequências também pra criança, né? Pro filho, pra filha. Eu acho que esse é um exemplo. E aí eu fiquei me perguntando até lá atrás, assim, como que não deve ter sido? Porque você teve filha com 15 anos. Então, quando tem essa diferença também menor entre uma mãe, um filho ou uma filha, os pais, enfim, já começa aí um pouco, às vezes, essa dificuldade de demarcar. Porque você era só uma adolescente, né? Não sei nem se você já se via com essa autoridade na época pra poder passar essa autoridade para sua filha, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, como que em uma história parece que o excesso de limites, entre aspas, e nessa parece que eles não existem, né? E os dois têm consequências. Interessante que eu vejo que, na verdade, essas histórias têm pra mim coisas similares em comportamento dos pais. Que eu vejo que os 2 pais são invalidantes, os 2 pais não são acolhedores e os 2 pais querem que as filhas cumpram, sei lá que regra eles enfiaram na cabeça deles de que elas deveriam ser. E isso vem com muita consequência, porque nas 2 histórias, a forma das 2 ouvintes de lidar com esse lar repressor
foi sendo perfeita. Foi tentando dar o melhor e eu tenho que compensar todos os meus erros, eu tenho que ali pagar os meus pecados. Calma. Vamos respirar. Eu também senti uma vontade muito grande de te abraçar, porque me parece que você nunca é suficiente. Eu acho que é um pouco o que a outra ouvinte também estava sentindo, né? De nunca se sentir suficiente. E eu fico até pensando se esse sentimento de insuficiência já não foi gerado lá atrás, né? Porque pais que são muito demandantes, eles sempre vão gerar esse sentimento de insuficiência nos filhos. Então, o que eu tô pensando aqui? Você fez o melhor que você pôde no momento de vida que você tava. Gente, eu fico imaginando a coragem que você teve de assumir essa criança com 15 anos, de começar a cuidar, de começar a trabalhar com 17, né? Que você falou que 2 anos depois você começou a trabalhar. Gente, eu com 17 anos, sei lá, Deus, o que eu tava fazendo com a minha vida, mas não era isso, não. Indo em chopada da PUC. Ai, que delícia! Exato. Então, eu acho que eu tô querendo reforçar aqui a sua potência mesmo, a sua resiliência, porque eu acho que nesses momentos que a gente tá passando por sufoco, a gente tende a se criticar muito, se castigar muito. E a gente tem que lembrar que você lidou com muita coisa muito difícil desde mais nova. Tanto um lar sem limite, porque é um lar sem orientação também, né? Porque a partir do momento que você olha pra você com 15 anos, olha, eu tava namorando, tava na rua e sei lá o quê, onde é que estavam seus pais, sabe? Muito provavelmente estavam muito ocupados com eles próprios. E aí, quando você fala que você quer dar uma parentalidade diferente pra sua filha, nossa, eu acho muito válido. E eu entendo que tem todo esse contexto complexo da mulher no mercado de trabalho, de não tá conseguindo dar atenção, de tentar dar uma melhor qualidade de vida, porque eu vejo muito que você foi trabalhar porque você não queria que continuasse a mesma realidade econômica na sua família, você queria que você tivesse uma realidade econômica melhor. E eu entendo que é uma faca de 2 gumes, que ao mesmo tempo também não te deu tempo, né? E pra você não se culpar por isso, você tá tomando as melhores decisões dentro do que você consegue. Sua filha teve muito mais conforto, imagino eu, do que você teve. E agora, você vai assumir esse papel de limite na vida dela, que ela não teve. E sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que normalizar? Receber limite é horrível. Gente, quando você não tem limite, você recebe, gente, é horrível. Eu super entendo ela ficar com raiva, mas eu fico pensando que não é uma raiva porque ela te odeia, é uma raiva porque ela tá amadurecendo, que nem a Ana Luísa falou no começo do episódio. E amadurecer, eu acho que tem alguns mitos sobre educação positiva e tudo mais, que as pessoas têm, que as crianças não podem se sentir tristes, as crianças não podem frustrar, todo mundo tem que estar feliz. Gente, frustração, raiva, faz a gente crescer em tantos níveis. E que bom que ela tá aprendendo isso com você agora, porque mais velha, eu acho que você mesma sentiu na pele que o mundo vai te dar limites muito mais cruéis. Exatamente. A Ana Teresa tocou num ponto muito importante. E primeiro, eu só queria fazer uma diferenciação, porque quando a gente fala de você começar a ter essa autoridade, tá nesse lugar da parentalidade, gente, autoridade é diferente, não é a mesma coisa que autoritarismo. São coisas diferentes. Vamos dar essa diferenciada aqui antes de seguir. Mas a Ana Teresa tocou exatamente nesse ponto importante, assim. Provavelmente, de fato, ela não vai gostar mesmo. Porque a função da frustração e do limite é um pouco esse mesmo, assim. É um pouco essa, no caso. A função, né? De poder frustrar, que é diferente do que a gente tava falando na primeira história. É diferente de você ter uma postura autoritária, abusiva, que nega e não leva em consideração nada da individualidade e da autenticidade da outra pessoa. Isso é diferente de você colocar de uma forma saudável, de uma forma que garanta algum tipo de segurança e de orientação, os limites, mas isso não significa que ela vai entender, que ela vai gostar. Só que é importante. Eu tava até lendo um texto sobre isso, o autor tava falando algo que também pode parecer muito básico, tá, gente? Mas os limites, eles ajudam a desenvolver a autonomia das crianças e dos adolescentes e dos adultos, inclusive, né? Primeiro porque a vida não é um morango, a gente vai se frustrar mesmo, a gente vai receber limites do mundo e ponto, como a Ana Teresa tava falando. Então, viver nesse ideal de que não existem limites, também, tanto colocar limites de uma forma autoritária quanto não ter nenhum limite, vai impactar a nossa individualidade, porque anula a possibilidade da pessoa de ter desejo, de agir, de ser autêntico, né? Então, apaga a individualidade, que é o caso da primeira história. O outro deixa a pessoa num estado de fantasia de que não existem limites e isso vai afetar de alguma forma essa individualidade e esse desenvolvimento de autonomia, que a partir de uma situação, por exemplo, de eu tentar fazer alguma coisa e meu pai ou minha mãe, né, o adolescente ou o jovem adulta falarem que não, isso vai poder me dar autonomia de, a partir da minha frustração, pensar em outra forma, pensar em outra
outra saída, pensar em outra solução. Então, os limites, eles vão entrar nesse lugar, nessa função de ajudar a sua filha a desenvolver uma autonomia. Mas a Natureza falou perfeitamente. Isso não significa que ela vai gostar e que ela vai entender. Até porque é frustrante mesmo. E eu fiquei pensando, se ela não recebeu esses limites até então, é como se me veio uma imagem como se ela estivesse lá atrás, assim. Agora ela vai, se a gente pensar num funcionamento, né, entre muitas aspas, ideal, de que os limites são colocados desde o início na criança, então a criança vai aprendendo a experimentar a sensação de frustração desde muito nova. Se sua filha até então quase não experimentou porque não teve limites, infelizmente a frustração dela nesse momento vai pra você. Mas eu não sei se te ajuda de alguma forma a saber de que você vai estar fazendo isso realmente pro bem dela. Se você tá fazendo nesse lugar de pensar em algo que é saudável e seguro para ela, e não no que a gente estava falando pra primeira história, que é colocar limites em nome das suas necessidades e do seu poder, só para garantir um poder, para garantir que você é mais poderosa e por algo que fala muito mais de uma necessidade egóica do que de uma necessidade emocional dela de segurança, é bem por aí mesmo, assim, esse é o caminho saudável. E o que eu queria dizer pra você é que, pensando aqui na sua filha, né? Eu posso dar o nome de mimada? Tô imaginando uma menina mimada, porque você pagava tudo do bom e do melhor, seus pais, né, não botavam limite. E qual é o problema das pessoas mimadas, né, que ganham tudo de mão beijada? A Ana Luísa tocou num ponto muito importante. Elas não desenvolvem um senso de autoeficácia, de autonomia. Eu dou conta, eu sei fazer. Porque como é que a gente aprende a pescar o peixe? Pescando. Então, você dizer, Não, filha, é você que vai ter que fazer isso por você. gente, isso é um aprendizado de muito valia. Não é eu vou fazer por você, eu vou fazer, você fazer, e eu estarei do seu lado se você precisar de ajuda. Então, é você desenvolver esse senso de autonomia nela, porque muitas vezes até essas reações de raiva e tudo mais, muitas vezes por trás, isso eu até analiso alguns pacientes adultos, tá? Porque quando esse comportamento mimado não é tratado na infância, ele continua pra vida adulta, tá, gente? Por trás tem um grandíssimo medo de fazer as coisas sozinho. E aí a gente tem que desenvolver a autonomia da pessoa. E aí se você desenvolve desde mais nova, e assim, os seus pais, eles desenvolveram em você, mas te largando. Tem como a gente deixar as pessoas quebrarem a cara e ser um porto seguro para quando elas quebrarem a cara. E uma coisa que eu não sei se pode te ajudar, até de técnica mesmo, né, que eu uso até com psicóloga, que é, você não precisa concordar com o comportamento, mas é importante que você valide a emoção. Ela vai apresentar frustração, ela vai apresentar raiva, porque eu penso ela num bebê, assim, não vai ganhar, e ela fica, meu direito, eu tenho o quê? Eu tenho que ganhar. Então você vai falar, olha, eu entendo que você tá frustrado, eu tô vendo que você tá com raiva, tá vendo que eu tô validando? Eu tô mostrando, olha, eu tô te enxergando, mas não é assim que a banda vai tocar. Eu não vou validar o comportamento. Algumas vezes ela tá fazendo algo que você, eu, todo mundo que tá em volta vê que claramente está errado, mas ela não sabe lidar com as próprias emoções porque ela tem um comportamento infantilizado. Então, vai ser importante você nomear suas emoções, você validar que elas existem, mas você colocar limite. Não sei se é complexo a tarefa que eu tô falando, porque de fato ser mãe é muito complexo, tá, gente? Mas é você criar um ambiente que ela possa demonstrar o que ela sente, porque eu acho que isso é importante, e ao mesmo tempo isso é difícil, a gente aguentar muitas vezes os nossos filhos sendo raivosos com a gente. Eu acho que você também ensinar um tipo de amor que tem espaço para não concordar, que não havia com seus pais. Um tipo de amor que limite é preocupação e também é amor. Seus pais não ensinaram que limite é amor. Na verdade, seus pais ensinaram pra ela que limite é quando alguém não gosta de você. E, na verdade, limite pra mim é uma demonstração de amor, porque você tá se preocupando ali com a pessoa. Então, é você ensinar um modelo de afeto mais saudável pra ela. Porque eu fico pensando, se ela quer se relacionar só com pessoas que façam tudo por ela, que tipo de relacionamento ela vai ter no futuro? Com amizades, de amoroso e tudo mais, e até algumas vezes de ela poder estar um pouco mais suscetível a relacionamentos abusivos, gente. Sim, eu pensei nisso. Eu pensei em relacionamentos em que o outro vira um mero objeto pra você satisfazer as suas necessidades, né? Pensei muito nisso. E a última coisa que eu queria falar pra essa ouvinte é só que as duas falam de culpa, né? E aí a gente não vai ter tempo de explorar isso aqui, mas eu exploraria com vocês de exatamente que culpa é essa, assim. O que vocês estão fazendo diferente daquilo que vocês foram ensinadas a fazer? Que regras da família vocês estão quebrando? E tem uma frase que eu gosto muito da minha abordagem que a gente fala que é: se tem culpa, tem punição. Então, eu não sei se esse é o caso de vocês, mas eu exploraria também de que forma talvez vocês explicitamente ou implicitamente, a partir desse sentimento de culpa, estão se punindo por alguma coisa porque parece que estão fazendo alguma coisa de errada. Não sei se é se auto-sacrificando, não sei como que é isso, mas eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha para essas duas ouvintes. Uma coisa que eu queria deixar pra vocês é que eu vejo que vocês estão buscando aprovação ainda dos seus pais. E pra vocês visitarem isso, seja uma terapia, ou vocês irem mesmo pensando por vocês
vocês, assim, de por que vocês querem tanto essa aprovação e o que vocês estão dispostas a abrir mão de vocês, da sua vida, pra ter essa aprovação. Porque algumas vezes, pra gente ser aprovado pelos outros, o custo é a gente mesmo. Então, vê se tá valendo a pena esse custo. E também entender que você não vai ser gostada por todo mundo, nem todo mundo vai aprovar tudo que você faz. Tá tudo bem, você vai ser vilã na história de algumas pessoas se isso for o custo de preservar a sua paz e as suas necessidades emocionais. Porque eu tô sentindo que as duas se sacrificam muito o seu próprio bem-estar pro bem-estar dos outros. Então, sempre eu tô deixando muito questionamento nesse episódio, que é quem é que tá cuidando de vocês além de vocês mesmas. E se é vocês mesmas, vamos lutar por vocês. E a raiva, muito mais do que a culpa, quem vai ajudar vocês nisso. E pessoal, se vocês gostaram desse episódio, eu quero que vocês comentem um emoji aqui. Qual emoji a gente bota? Sabe o que eu pensei? Aquela carinha triste com aqueles olhões pretos, grandão, tipo assim, quando você fica meio quase chorando. Não sei se vocês estão pegando a ideia de qual é esse emoji, assim. É esse aqui? Esse mesmo. A Ana Luísa mostrou aqui na tela. Eu tenho um nome pra esse emoji, mas eu não posso falar no podcast. Então, gente, deixem aí a sugestão de vocês, de como vocês acham que a Ana Luísa chama esse emoji junto com o emoji. E como vocês chamam. Então, comentem isso. Se vocês não se sentirem confortáveis de comentar, mas acham que esse conteúdo é de valor, compartilha nas redes sociais de vocês, marca a gente no @podcast Psicologia Sincera, manda pelo WhatsApp pra alguém, pra vocês iniciarem uma conversa em cima disso daqui que a gente tá falando também, pra vocês poderem aprofundar o assunto pra fora do podcast também. E se vocês quiserem também me seguir nas minhas redes sociais, eu tô no @NaTeresaCavalcante, e vocês também podem me ouvir no meu outro podcast, que é o Mente Reflexiva, que eu tô lá toda segunda-feira falando com vocês também. E a Ana Luísa, onde é que vocês podem encontrar ela? No @psicóloga Ana Luísa Braz. Essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram da nossa equipe, tanto de edição de áudio quanto de design, e com o link da nossa comunidade do WhatsApp, que eu tô sempre lá também, inclusive trocando com vocês. Vocês, gente, são muito engraçados. Eu adoro quando vocês resolvem falar lá na comunidade. Eu fico só lendo e respondendo, então vocês também podem me encontrar por lá e fazer parte dessa comunidade maravilhosa de Sinceros. E também, se vocês quiserem se tornar nossos apoiadores, ajudar a manter esse podcast no ar, porque faz muita diferença pra gente, vocês podem entrar aqui no link para se tornarem apoiadores pelo Orelo, que é outra plataforma. E vocês também têm acesso aos episódios exclusivos do Orelo, né, que já tem uma biblioteca bem grande lá, até aqui pelo Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Então tem ainda essa facilidade de integração do Spotify com o Orelo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.